Salve família, estamos em um novo episódio de Criative-se. Como tem sido a experiência para você? Se algo novo foi gerado, se você teve uma experiência boa aqui, eu quero te convidar a falar para mais pessoas, a contar o que você tem ouvido, o que você tem aprendido, o que acrescentou para você, o que de novo que foi gerado a partir das nossas conversas. Então multiplique aquilo que fez bem para você. E hoje eu estou aqui com uma nova boa conversa. Hoje eu recebo aqui Israel Subirá. Cara, que alegria ter você aqui. Alegria toda minha, mano. Muito, muito bom. Israel, que é filho do Luciano Subirá e tem já marcado essa geração desde muito novo. A gente vê ele servindo, pregando, compondo, produzindo conteúdos para a internet. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi sobre você, cara, foi quando seu pai veio pregar aqui. Eu acho que você tinha 7, 8 anos de idade, né? Isso conta que eu sou um pouco velho, mas tudo bem. E aí ele falava sobre as suas experiências com Deus, sobre o seu amor pela Bíblia, sobre você estar lendo constantemente a Bíblia e como milagres que você estava vivendo. Eu falei, uau, né? E quando você começou a surgir, a abençoar a nação, eu também celebrei muito. Amém, e obrigado. Casado com a Priscila. Isso. Pai já de 2 filhas, uma ainda está lá na verdade, sendo gerada. O segundo a gente não sabe se é menino ou menina ainda. 2 filhas. Olha eu aqui, ó. Quem sabe, né? Talvez. Né, pai, eu esqueci o nome da Eila Maria. E aí o segundo ainda estamos no mistério. Vamos descobrir, acho que daqui 2 semanas. Se é então corta 2 filhas aí, por favor. Eu nunca curti esse negócio assim, vai ser menino, vai ser menina, não sei o quê. Eu sempre estive aberto para assim, o que Deus vai trazer para nós agora, né? Isso também. Assim, dos 2 jeitos é uma boa notícia. Então, exatamente. A Pri fica pilhada se for menina, porque ela nunca teve uma irmã. Então, e aí eu também gosto da ideia. E se for um menino, a gente vai ficar muito feliz porque vai ser um casalzinho. Então tudo tem só o lado positivo. Sensacional. Lá em casa eu tenho 3 meninos. Legal. Né? Então, quando foi a descoberta que o terceiro era menino, tem o vídeo que quando fica azul, o meu menino do meio sai correndo chorando. Que irmãzinha. Todo mundo celebra, né? E ele fala, não, porque mamãe vai ficar sozinha agora, né? Olha só. Mas são 3 presentaços de Deus. Que legal. E a sua família inspira muito, né? Amém. Me inspira muito, minha família. Eu realmente me sinto, cara, privilegiado, assim. O próprio fato de nascer numa família cristã já é incrível, mas a maneira como os nossos pais têm nos instruído e dado exemplo... eu realmente, quando alguém me diz, Israel, eu sou fã da sua família, minha resposta é eu também. Eu sou fã deles. E é muito legal, assim, é incrível, né? Ver também a sua geração e da Priscila e vocês 2 no reino fazendo tanta diferença quanto fazem e multiplicando esse legado, né? Do pastor Eibe, do pastor Luciano, dessas 2 famílias tão abençoadas, ministérios tão frutíferos. Ser filho do Luciano não era pressão suficiente, eu fui lá e casei com a filha do pastor dele, entendeu? Muito bom. Como é que foi? Vamos começar por aí, né? Eu sou filho de pastor, né? Mas eu sempre ouço aquela parada assim, ser filho de pastor não é fácil e tal. Você multiplicou isso dentro da sua casa, né? Sim. E como que é isso para vocês? Cara, eu acho que eu tive uma experiência fantástica sendo filho de pastor. Né, acho que a gente entendeu. Primeiro, eu nunca tive muito dessa... O pessoal realmente pergunta se eu sentia pressão por ser filho de pastor. Eu acho que em casa a gente não teve muito isso, porque a gente foi ensinado que a gente fazia o que a gente fazia não por ser a família do pastor, era por causa de Jesus. Então, a pressão com a qual eu acordava era de ser filho de Deus todos os dias, né, que é muito mais pesada do que a pressão de ser filho de pastor. Né? Então, acho que desse jeito foi algo muito sábio que os nossos pais, né, fizeram. Eu fui percebendo também, porque com certeza eu acho que o inimigo sempre tenta atacar, né, e lançar umas ideias. E eu lembro que uma vez eu estava, por um instante assim, veio aquele pensamento: meu pai, porque ele é pastor, ele tem que viajar um monte. E várias vezes, mesmo crescendo, meu pai às vezes viajava 2, 3 dias no meio da semana, tal, e a gente sempre amou isso. Mas teve esse momento que eu quase fiquei encucado com isso. Eu falei, não, mas o pai do meu amigo é médico e ele vê menos o pai dele do que eu vejo o meu, né? Então, pelo menos eu me alegrava sabendo que eu amo o trabalho do meu pai, eu amo o que ele estava fazendo. Minha mãe fez um ótimo trabalho, porque normalmente meu pai viajava mais, minha mãe ficava em casa. Em casa, a gente era criancinha, ela lia, tinha um livro ilustrado das aventuras do apóstolo Paulo, assim, a gente
tinha uns desenhos que assistia em casa e ela falava, é isso que seu pai faz. A gente, uau! Então, quando meu pai voltava, a gente estava esperando ele como nosso herói, assim. Então, acho que foi sendo construída essa admiração, né? Além da gente ouvir o que eles nos ensinavam, eu acho que de ver, sabe, o exemplo deles. Uma das coisas que meus pais fizeram que me marcaram foi que realmente essa cobrança para com o evangelho não foi algo unilateral em casa. Então, várias vezes meu pai chegou e falou, filho, você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz isso. Mas várias vezes ele chegou para mim e falou, filho, eu tenho que te pedir perdão, porque eu fiz isso, e a Bíblia diz isso. Então, imagina, tipo, meu pai vindo pedir perdão para mim, um pai pedindo perdão para o filho, porque a Bíblia diz isso. A gente viu na prática, né, que quem mandava em casa era Jesus. Uau! Né, quem regia a nossa casa era a palavra de Deus. Então, foi muito claro. E desde pequeno, lembro várias vezes de abrir a porta, né, o quarto, minha mãe chorando, com a Bíblia na mão. Mãe, tá tudo bem? Ela, sim. Jesus só tá falando comigo aqui, Incrível, falando com a mamãe. cara. Ver meu pai chorando na sala. Então, o exemplo, cara, se tornou algo muito convidativo, né, que me fez querer buscar o meu Deus, meu próprio Deus, e não só o Deus dos meus pais, sabe? De ver a experiência com eles. E, cara, toda a correria, toda a aventura, eu nunca vi os meus pais reclamando, sem vontade de ir para a igreja. Eu nunca vi isso. Então, isso foi criando realmente um interesse, né? E aí, o interesse foi despertado, acho que através do exemplo do ensino deles e a experiência que a gente teve com Jesus. Acho que concretizou toda essa paixão dentro de casa. Mas eu admiro o modelo que os meus pais me deram e eu quero reproduzir isso com os meus filhos. Muito, muito bom. Gosto muito dessa perspectiva, né? Eu sempre olhei... Meus pais não eram pastores sêniores da igreja. Eles pastorearam igreja como pastores líderes por um tempo, né? Mas ele era o pastor voluntário, líder de um ministério de adolescentes que me marcou muito. Eles foram pastores quase 20 anos, de casais e tal, e depois eles pastorearam a igreja. Mas eu sempre vi essa questão, assim, cara, eu tô assim, eu vou fazer quase o mesmo tempo de pastor de jovens que eles foram de adolescentes. E essa alegria no reino, essa vontade de fazer a diferença veio lá de dentro de casa, né? Uma vez eu estava com um amigo numa viagem missionária e tal, e ele filho de pastor, e ele me vendo lá, e assim, cara, eu tinha saudade da minha família, eu tinha saudade de estar com os meus filhos. Eu fazia aquela famosa ligação no fim do dia, né? Brincava com os meus filhos, né? Falava eu te amo para minha esposa, sentia saudade dela. Mas ele falou, cara, como é que é? Como se fosse uma coisa assim, a coisa mais triste do mundo, né? Eu falei, cara, eu tô amando estar aqui. E se para você não é um prazer estar aqui, você não é digno de ver assim, o ministério, né? Muito bom ouvir a sua perspectiva. Eu lembro uma vez... Como isso acrescentou na sua vida, né? Amém. Eu lembro uma vez de ver um amigo reclamando. A gente ia nos acampamentos que era só de filhos de pastores, assim, pra galera, né? Tomar uns alinhamentos. Umas alinhadas. E eu lembro que uma vez eu vi um amigo reclamando, mas por que eu não escolhi ser filho de pastor? E é verdade, né? Ninguém escolhe ser filho de pastor. Mas Deus sabia disso, né? E eu lembro que os amigos viraram para ele e falaram, mas cara, será que Deus não escolheu que você fosse? Com certeza ele escolheu. E aquilo deixou ele bem reflexivo, assim, de meio que chamar para a realidade. Ei, você está buscando viver a sua vontade, quer viver a vontade de... Né? Graças a Deus, vários desses amigos que no passado tiveram crises, hoje estão bem envolvidos no ministério. Eu acho que é muito entender isso. Eu acho que é uma honra. Nossos pais fizeram a gente entender também os muitos privilégios, né? Várias vezes a gente podia, depois de conferências, ter momentos conversando com preletores que a gente admirava e tal. E meu pai e minha mãe viram depois, tá vendo? Isso é coisa de filho de pastor. Então, foi muito legal ver essa parte de... Acho que eles fizeram a gente ver mais como era divertido, né? E meus pais foram muito sábios. O meu pai, além do ministério pastoral, tinha esse do ministério itinerante, né? E um dia, eu e minha irmã fizemos uma comitiva e chegamos para ele e falou, pai, esses convites para pregar em cidade de praia... Você tem que pegar nas nossas férias, entendeu? A gente vai junto com você. Ele ficou olhando e falou, verdade. Então, realmente, eu não conheço férias sem missões, né? Sem pregar, sem estar visitando igrejas. Né? E não conheço visitar igrejas e fazer missões sem dar risada. Né? Sem sentir que eu tô... Foi a nossa vida. Então, eu lembro uma vez, a gente mochilou, cara, como família, 19 países na Europa de uma vez, pregando em todos os lugares que a gente foi. Né? Aventura. Comprava passagem de trem de noite para não ter que ficar em hotel e dormia no trem. Aquela aventura. Em família. 2 mudas de roupa, né? Olha, você lavava legal. uma e secava tipo uns radiadores de hotel, assim. E da casa dos outros. E em todos os lugares pregando e vendo, cara, tipo milagres, coisas...
assim, que foram demais. E nunca foi um sentimento só de, nossa, estamos fazendo uma viagem de missões, sabe? Fosse na Europa, fosse na África, foi a nossa primeira. Todas foram muito marcantes, mas todas foram muito divertidas. Então, algo clicou ali na minha infância, nesse assunto ainda do filho de pastor. Muito bom. Cara, quando você lançou Me Leva para Casa e ela explodiu, né? Abençoou o Brasil. Eu acho que foi a primeira... Eu não sei, acho que foi a primeira, assim... o conteúdo que você criou que viralizou mesmo, né? Foi. E aí você já veio com uma pegada diferente, né? Com um lyric video super bem feito, com umas ilustrações legais, além de uma música... também, assim, muito autêntica, né? Com uma letra que não tinha todos aqueles... Não tem fim, né? Uma letra extensa. Não, uma letra que é autêntica, que também não era... Que não vinha fruto de repetições, de canções de adoração. Eu achei muito legal. E como é que acontece para você, assim, o fluir da criatividade? Como é que veio a ideia? Por que você decidiu fazer daquele jeito? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu não tenho um processo estabelecido para o meu processo criativo, né? Cada projeto, às vezes, é completamente diferente. Me Leva para Casa foi uma experiência interessante. Lá em casa, a gente estava fazendo um jejum em família durante o mês inteiro. Durante o mês inteiro, eu sentava para orar e gastar tempo com Deus e eu tocava a melodia do Me Leva para Casa e eu só conseguia chorar. Eu não conseguia cantar nada. Mas o sentimento era esse, de fazer uma avaliação do meu amor, que muitas vezes era tão falho por Deus, e pensar nesse amor que Ele tem por mim, que não conseguia dizer uma palavra, eu só chorava, sabe? Constrangedora a realidade do quanto você me ama e do quanto eu quero crescer no meu amor por você. E eu só chorava, eu chorava. E por um mês inteiro era isso, eu pegava o violão e chorava. E aí na última semana do mês, uma hora eu peguei o violão e em 10 minutos a música estava escrita. Então, parecia que era aquilo que eu queria gritar por um mês inteiro e não conseguia. Mas foi tipo um download, assim, uma daquelas... Eu sinto que eu não tenho nem mérito com a letra da música, assim. Foi de uma vez, eu sentei e escrevi. Foi realmente algo muito de Deus. E eu lembro que, nessa época, nesse dia, o Senhor falou comigo. O dia que Ele me deu a música, Ele falou que ela ia abençoar muitas pessoas, que várias pessoas viriam para casa. E, assim, é constrangedor para mim. Onde eu vou, eu encontro pessoas que... ou aceitaram Jesus ouvindo a música, ou voltaram para Jesus ouvindo a música. E eu fico, assim, desorientado com isso, né? Com o que Deus tem feito através dessa canção. E nesse dia Ele falou que essa música ia alcançar muitas pessoas. Só que nessa altura do campeonato, né, a minha família, até tipo tios, assim, pessoas próximas, amigos próximos, tiravam sarro de eu cantando, né? Que era tudo com o nariz, assim. Né? Não passei na audição para participar do louvor. Nessa época, isso foi... 2013, eu acho que eu escrevi música, ou 2014. E eu não consegui passar na audição da igreja, para participar do louvor dos adolescentes, tudo. Então, quando Deus falou que ia tocar muitas pessoas, eu imaginei, cara, eu escrevi essa música, alguém vai gravar ela, e aí as pessoas vão receber essa música. Eu estava muito feliz, só de... A parte que eu mais gosto é de escrever as músicas. E aí, uns 3 anos depois, quando eu estava com 17... eu parecia uma ordem clara de ir para o estúdio. E do mesmo jeito que foi a música, veio essa ideia, assim, muito forte, de que tinha que ser um lyric video, que tinha que ser desse jeito. Até quando eu gravei, a galera, não, Israel, essa música é muito longa, essa letra é muito longa. Mas, assim, eu tava com uma direção. Eu falei, não, tem que ser assim, vai ser assim. Os caras, mas eu lembro que teve gente que estava envolvida no processo criativo, mas essa música nunca vai tocar no rádio desse jeito. Eu falei, não, isso não precisa, não é esse o propósito. A gente que rádio, né? Eu estava falando, não, a direção era essa. Eu falei, cara, eu tenho uma direção de Deus, eu não estou tentando fazer um hit, eu estou tentando obedecer. Então, tudo foi estava muito claro, assim. Eu consegui assistir aquele vídeo várias vezes antes dele estar pronto, assim. Era exatamente isso. E aí, quando a gente terminou e eu mesmo pude gravar e lançar, foi uma experiência muito interessante. Antes de ir pro estúdio, mano, eu nunca senti tanta batalha espiritual na minha vida. Eu não tive outra experiência de batalha espiritual, acho que mais intensa do que essa. Eu não conseguia ir de Curitiba para São Paulo. Eu não conseguia. Tipo, um trecho tão comum, velho. Cancelaram, tipo, o voo, mudaram a data do voo que foi cancelado. Pessoa que a gente ia pegar carona desmarcava a viagem, assim, parece que não tinha jeito de eu chegar em São Paulo. Eu cheguei 3 dias atrasado no estúdio, porque eu não estava conseguindo ir. E no dia que eu cheguei lá, no dia antes de ir pro estúdio, cara, eu nunca passei tão mal na minha vida. Parecia que eu tinha comido algo radioativo. Não foi um negócio normal, assim.
foi extremamente nojento, assim, o que eu passei de noite, as quantidades que eu vomitei, assim. Cara, eu cheguei no estúdio sendo carregado, parecia um zumbi, pálido, não conseguia ficar em pé. Me largaram lá no sofá, eu falei, mano, faz tudo que der pra fazer, né? Deixa o espírito te conduzir, qualquer coisa, me acorda aí. Quando não der mais pra enrolar e eu precisar cantar, você me chama. Né? Falei pro André. E fiquei largado no sofá, dormindo, com as gravações rolando e tal. Aí uma hora ele me acordou e falou, Isa, agora só falta você. E eu fui, levantei, assim, me arrastando, cara, pelo estúdio. Por uns 20 minutos eu andei, fiquei orando. E quando eu senti uma forcinha, eu parei lá na frente do microfone e cantei. Tem gente até que brinca comigo, Isa, essa sua técnica, do jeito que você está cantando, parece que você está sem ar. Eu não estou sem ar, completamente. Estava difícil ficar de pé. Era real mesmo. Eu lembro que quando eu terminei, cara, eu não estava feliz assim, com o jeito que tinha saído. Não estava satisfeito, mas não dava. Eu falei, cara, só dá isso aqui. E eu lembro que eu até pensei, eu falei, mano, só pode ser Deus esse negócio vingar, porque tá tudo errado. E aí quando a música saiu, cara, tomei um susto. Eu não tinha expectativa para isso, realmente não. Na verdade, já estava o mais chocado possível quando a música teve 1 milhão de views. E eu já estava... Mais que isso, eu não conseguia ficar escandalizado. Né? Hoje, acho que já passou de 130, um negócio absurdo. Então, eu realmente... Cara, fiquei surpreso. Mas é assim, né? Quando a gente obedece a Deus, faz a coisinha do jeito dele, ele também... Assim, é surpreendedor, né? O poder da obediência, surpreendente. Eu tô todo bagunçado, me perdoe. Ficou 5 anos fora, né? E, cara, quando eu ouvi a música a primeira vez, eu vi muita verdade, eu vi muita realidade. Isso eu não tinha nenhuma dúvida, assim, que tinha muita verdade ali, né? E pega o nosso coração de cara. Mas o mais interessante, cara, é que tem algo especial para quem não tá bem com Deus, aquela música, mano. Eu fui, assim que ela tava pronta... Eu cantava para alguns amigos meus que estavam meio desviados, assim, e sempre terminava em choro, cara. Eu vejo que tem uma graça especial que não é por causa de mim, nada, nem minha participação. Na verdade, essa música eu me sinto só alguém que participou num projeto de Deus. Eu não me sinto nem em mérito de falar a minha música me leva para casa, porque realmente a música fala sobre a luta pessoal, sobre o amor de Deus que é insistente, é forte, né, e continua e me leva para casa. Não tem como, se você não estiver bem com Deus. Se a gente tá bem, a gente tem o coração ali totalmente capturado. Imagina se não tiver. Fala, parabéns, a música é incrível. E eu acho muito legal assim que você falando, foi um download, mas assim, foram 30 dias tocando. E eu tenho certeza que nesses 30 dias você buscou algumas palavras, com certeza, né? Você tentou expressar em palavras e não conseguia, e de repente chegou. Essa experiência foi também diferente. Né? Como eu falei, eu não tenho um padrão. Assim, várias vezes eu tenho músicas que eu sento e eu estou muito inspirado com uma letra. Eu só consigo pensar na letra e eu escrevo a letra. E às vezes, naquela semana eu estou encucado, eu começo a ir atrás de uma melodia, sinto algo que casa. Mas às vezes passa um ano, eu volto naquela letra, falo, cara, essa letra precisa de um corpo, né? Precisa de uma melodia. Às vezes é o contrário, às vezes é como me levo para casa, que a melodia vem primeiro, e eu estou indo atrás e eu falo, mano, eu sinto isso. E aí eu começo a ir atrás. E outras músicas que eu tenho, elas surgiram de uma frase que me bateu na cabeça, assim. Uma das primeiras, que foi a da adoção, foi... O processo de adoção foi o mais caro de todos e a papelada foi tingida de vermelho. Eu só tinha uma frase, a papelada foi tingida de vermelho, pensando no processo de adoção, falando da obra de Cristo, né? De Efésios 1:4. E que é muito artística a capa também, né? E aí, o lyric video também é bem legal. Virou uma identidade, né? Virou. Outro do álbum novo agora, que vai sair provavelmente no final de março, que é algo que a primeira vez que eu realmente assumi a produção, foi até um negócio bem caseiro, assim. Foi muito legal de fazer. Tem uma música também que acho que é talvez a letra mais elaborada que eu já escrevi. O nome da música é Sublime Dança. E também veio de uma frase só, que é a abertura da música, pensando na encarnação como essa dança enigmática, sublime e sistemática. Só isso, eu tinha esse jogo de palavra, parece mó nada a ver. E eu tinha essa ideia, e aí nem era uma música, a gente estava no estúdio gravando as outras, eu falei, mano, não dá, essa ideia, eu quero fazer uma música aqui. E aí nós sentamos, em 30 minutos, eu pedi para um amigo meu me ajudar com a melodia, e eu fui meio que cantando
o que estava na cabeça, ele foi mexendo com as progressões e no estúdio a gente empurrou essa na gravação. Então, depende muito. Às vezes eu também tive a experiência de, cara, eu quero escrever sobre esse tema. Aí eu sentei e me esforcei para escrever sobre um tema. A Festa do Universo foi assim. Eu acordei e falei, eu quero escrever uma música sobre a criação e a redenção, um panorama. Aí eu peguei um violão e comecei a tentar escrever a música. Aí minha família disse, vamos no cinema? Eu, tá, vamos no cinema. Aí eu entrei no carro com um violão, assim, e fui até o shopping tocando e tentando achar a música. Eu entrei, eu nem lembro qual foi o filme que eu assisti, eu sei que o filme inteiro eu estava pensando na música. No caminho de volta para casa, eu peguei o violão de novo no carro, fiquei tocando o caminho inteiro. Eu cheguei em casa depois do shopping, mais 2 horas, sem parar. Então, o dia inteiro, no final do dia, eu falei, não, a música está pronta. Falei, tem 2 frases que eu não tenho certeza. Aí, depois, no estúdio já, também era uma música que eu não ia gravar, aí eu mostrei, né, na época, pro Aquino. Ele falou, mano, animal, você tem que gravar essa música. Eu falei, não, mas é que eu não tenho certeza dessas 2 frases. Ele, então vamos resolver essas 2 frases. Aí minha esposa sentou, deu 2 sugestões, ficou ótimo, a gente foi e gravou. Então, acho que o processo criativo, para mim, funciona assim. Eu não tenho uma norma, ele acaba sendo mais esporádico, mais... Mas tem uma constante aí, tem um princípio que é a entrega. Uhum. Eu acho que eu já repeti isso aqui. Eu não consigo não falar essa frase depois que você me falou isso, que é a Ursula Le Guin. Não, a Ursula Le Guin não, a Julia Cameron. Ela fala que o processo criativo tem mais a ver com... É um processo de entrega e não de controle. Uau. Então, você não sabe quando a ideia vai surgir, mas você se entrega para um processo. Você se entrega para buscar algo ali naquilo que você tem uma direção, que você quer. Aí você pega os elementos que você tem. Então, são as suas experiências com Deus, é o que você sabe sobre música. Você vai acessar ali coisas da sua bagagem e você vai colocando coisas que já falaram ao seu coração, as experiências que você está vivendo, as conversas que você está tendo. E aí teve a criação coletiva, que você fala com a Priscila e ela dá uma ideia, você fala com alguém que te impulsiona, dizendo, não, aí você tem algo, então você ganha uma confiança criativa até que a coisa sai. E eu vejo muito legal. Eu acho que as pessoas menosprezam, só assim, as pessoas menosprezam trazer algo para fora porque elas acham, elas romantizam muito, né? Eu vou ser uma pessoa genial, eu vou sentar, do nada vai vir, vai ficar muito bom e eu vou apresentar e todo mundo vai aplaudir. Mas às vezes você vai apresentar e você vai ganhar uma consultoria, né? Cara, esse aqui tá ruim, esse coro, esse refrão não dá, essa frase não encaixou, né? E aí você volta e você se entrega até que aquilo fique... Total. Até o Me Leva para Casa foi... você fala sobre todo esse processo, depois anos até você gravar, né? Te cortei algumas vezes aqui, né? Perdão. Foram acho que 3 anos até eu gravar, 4 até eu publicar. Então ela ficou de molho um tempo. Eu tenho várias músicas assim. Eu tenho músicas que eu escrevi antes que Me Leva para Casa que ainda não saíram. Uma tá nesse álbum, outras ainda nem viram a luz do dia. Mas eu acho que as pessoas romantizam muito, né? Você acha que vai sair uma pedra preciosa pronta, lapidada e adornada. Aí não sai, não sou criativo, eu não tenho esse dom. Só que daí quando sai uma pedra toda bruta, as pessoas desprezam. É muito isso, é você lapidar e apresentar para alguém e a pessoa agora adorna, né? E fica bonito, uma joia mesmo. Eu acho que é muito isso, de ir submetendo esse processo. Porque também tem toda uma parte de... Cara, às vezes tem alguém que manja muito melhor de uma parte do processo do que você traz, né? Eu sempre apresentei as minhas letras para um grupo de pessoas. Né? O meu pai, que é escritor, dentro do lado de casa já tinham várias sugestões e às vezes alguns amigos. Eu sempre fui muito... Eu queria dar uma cara para a sua irmã é muito envolvida com a música também, né? Sempre me ajuda. Ela é pianista. Sim, tem vários anos de belas artes, minha irmã. Olha, então, com a parte musical, eu sempre pego sugestão com ela e tal. E aí, às vezes, a letra... Eu faço algumas mudanças com as sugestões dos outros. Meu pai, né? Tipo, não, isso aqui gramaticamente está errado. Algumas coisas eu falo, não, mas vai ter que ser assim. Eu vou ter que pegar uma licença artística, que licença poética e forçada. Ele, não, você, né, faz teu lance. Mas tem aquela parte de você sentar e você estar olhando e no sentido de embelezar, né? Lapidar aquilo. Tipo, eu posso dizer, eu te amo. Posso dizer, eu amo Jesus. Eu posso dizer, meu coração queima por você. Eu posso dizer, eu te amo de vários jeitos. Né? E eu acho que às vezes é sentar e ir brincando até de repente aquela pedra bruta aqui que saiu de dentro de você é uma joinha lapidada, né? Então acho que eu gostei dessa frase de que é mais sobre a entrega do que o controle, né? Deixar o processo acontecer. Sensacional. E você também, assim, eu vejo os seus conteúdos
Eu pesquisei assim, Israel subirá. Aí apareceu assim, Israel subirá a Bíblia. Sabe aquelas coisas que o Google te induz? Sim. E aquilo ali cola em você e não tem o que você fazer, né? E você... eu acho muito legal que você não tem... Uma coisa que é difícil, às vezes, você tirar de alguém que está no contexto da igreja, alguém que cresceu na igreja, de alguém que tem ali todo aquele universo... vamos falar aqui, religioso, né? Então tem o evangeliquez, você fala muito leve, você fala muito com linguagem informal, mas coisas profundas. E aí você pega, comunicando para uma nova geração, que é uma nova geração que às vezes quer tirar todos os fundamentos, que quer relativizar as coisas. Aí você vai lá e fala sobre a autoridade da Bíblia, né? Como é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é afirmada por Jesus, ela, né? Sensacional o conteúdo. Aí você pega e escreve um livro, Mate o Dragão, A Batalha pela Pureza Sexual. Daí você vai falar assim, cara, se os médicos falam que masturbação é ok, faz bem, a Bíblia não fala isso, então pronto, fica com a Bíblia. Então você fala de coisas assim, com uma linguagem super legal, com títulos super envolventes, com uma criatividade assim notória, e aí você traz os fundamentos assim, pá, e coloca ali... porque tem gente que se envergonha dos fundamentos, né? Esconde os fundamentos ou relativiza, né? Então, assim, como que funciona assim? Você tem uma intencionalidade, eu quero falar sobre isso, eu tenho uma mensagem, ou às vezes você tem uma ideia que quer colocar e Sim. entendeu? Fala, nossa, de qual fundamento que eu posso colocar aqui? Não, esse normalmente não é o caso. Normalmente os fundamentos é o que a gente quer comunicar. Até algo que eu decidi. É tipo assim, entre parecer muito inteligente, falar alguma coisa bem e talvez passar uma lasquinha de fundamento ali, ou apresentar o fundamento de forma infantil. Eu quero apresentar o fundamento. Sabe? Nem que seja de forma desprezível aos outros. Desprezável ou desprezível? Desprezível. Eu acho que é desprezível. Depois a minha esposa corrige. Então, tem que ser isso. Sabe? Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu sempre fui apaixonado pelo panorama. Desde criança eu gostava de humanas por isso, porque eu ia fazendo ganchos. A história, isso aconteceu aqui, isso aqui. Eu ia montando esse mapa conceitual, na minha cabeça. E sempre foi assim, até com a localização, tipo, da minha cidade. Às vezes eu ia para um lugar novo. Aí eu fazia uma curva numa rua que eu não conhecia e engatava numa que eu conhecia. E agora eu fechava mais um pedaço do mapa na minha cabeça. Então eu sempre fui apaixonado pelo panorama. Então, né, com isso, eu sempre fui apaixonado pela narrativa de criação, né, da redenção, de ver como tudo se encaixa no todo, né, na grande imagem, no big picture. Então eu sempre fui muito apaixonado por isso e queria passar essas ideias. Então eu me aprofundei muito desde o ensino médio, fui atrás até de cursos complementares com toda a linguagem, né, química, física, biológica, e eu gostava muito de conversar com as pessoas acerca do universo, até de maneira bem intelectual, bem científica. E aí, quando eu estava lá, eu passei um tempo na Casa Internacional de Oração, lá em Kansas City. Eu estava na universidade deles e eu estava num grupo de evangelismo. E a gente ia para o centro da cidade toda semana. Eu sempre fui o cara do evangelismo, que a gente ia com um grupo, eu tinha uns amigos bem evangelistas. E no final da tarde, o cara... Mano, eu falei com 42 pessoas. E eu sempre tinha gastado minha tarde conversando com uma ou duas pessoas. Porque eu entrava em conversas longas. E aí eu lembro uma vez que eu sentei com um cara e eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu fiz toda essa apresentação que, para mim, foi impecável. Eu falei sobre o universo, a origem e tal, e Jesus. E eu joguei Jesus no meio da minha explicação e tal. Eu lembro que eu conversei com ele, ele apareceu até aberto, pensativo no que eu falei, ele foi embora. E quando ele estava indo embora, eu estava todo feliz, pensei, cara, essa foi muito boa. O Espírito Santo falou tão claro, né, ao meu espírito. Falou, Israel, você me deixou completamente de fora disso. Eu, como assim? Eu estava falando sobre você. Falou assim, você falou sobre mim, mas você me deixou de fora disso. Meu Deus. E aí, na hora, eu só lembrava daquela passagem, que a pregação do evangelho é loucura para os homens. E não que exista nada de errado, até eu amo apologética, eu amo estudar mais a fundo, porque eu acredito que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, né, como a Bíblia é a verdade. Mas então, não falando contra isso, mas eu percebi algo que eu estava fazendo naquele momento. Eu tentei, com toda a minha força, fazer aquele homem encontrar Jesus no intelecto.
E o Espírito Santo, naquele dia, não me dizendo que isso era errado, mas era errado deixar ele de fora disso. Porque quando a gente está ministrando, a gente está pregando, é algo espiritual. Né? O espírito da pessoa. É o espírito que convence. Convence o quê? Convence o espírito. Né? O Espírito Santo convence o espírito das pessoas. E eu me arrependi, pedi perdão naquele momento, mas o Espírito Santo me deu um desafio muito engraçado. Ele me disse: a próxima vez que você falar de Jesus aqui, faça isso de maneira simples. Fale de Jesus como você falaria para uma criança. E aí, depois desse dia, eu desenvolvi um hábito que é o que eu faço até hoje. Eu chego nas pessoas e digo: oi, você já ouviu das boas novas? E a maioria das pessoas fica meio perdida. Como assim? Que boas novas? Eu digo: as boas novas, as melhores notícias. E eu já começo assim, do jeito que é todo esquisito. E eu ainda tenho conversas até com amigos, pessoas que eu conheci em outros ambientes onde eu falo sobre essas coisas que eu estudei. Mas eu comecei a entender onde está o poder da pregação. Não é na minha habilidade de comunicador, sabe? É realmente algo espiritual que acontece quando o reino é apresentado. Então, eu digo isso tudo para... quando eu sento, quando eu penso no que eu vou falar, eu sento com os fundamentos, do que é importante. E às vezes tento encontrar pontes. Eu até não sou muito bom de fazer umas conexões, de fazer uns temas, e de falar de tal filme. Eu me apego muito àquela mensagem, até que se for de maneira infantil e simples. Mas eu vejo muito do que você falou acontecendo, essa geração relativizando coisas importantes, às vezes até em espaços dentro da igreja, sabe? Pregando coisas que são contra a mensagem de Jesus. Eu acho que a gente menospreza um pouquinho a obediência. Eu acho que, às vezes, a minha geração tem pouco temor pelo senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus é uma coisa muito séria, muito forte. Não é pouca autoridade, não é algo leve. As coisas que nós fomos comissionados a fazer, a gente foi comissionado a fazer com muita seriedade. E a linguagem de amor de Jesus é a obediência. Ele disse em João 14:21, esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu falo. Então, eu acho que é muito perigoso. Eu vejo uma geração, às vezes, pregando o sorriso de Jesus, os braços de Jesus, as piadas de Jesus, mas não os mandamentos dele. E Jesus falou sobre isso. Ele falou: ai de vocês que dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre a areia. Então, pode ser bonitinha a casa, pode parecer muito legal, pode estar no Airbnb bombando, porque a casa é muito fofinha, mas ela não sobrevive às ondas do mar, porque ela não tem fundamento. Mas o contrário também é verdade. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como quem constrói a casa sobre a rocha. E aí pode vir a onda que for, essa casa ela é forte. Porque o poder da palavra está na obediência. Não adianta você conhecer os mistérios mais profundos da palavra de Deus se você for deixar de praticar os princípios mais simples. O poder está em obedecer a palavra. E a gente vê isso até com a parábola que Jesus conta aqui. Mas então Jesus já vem nesse crivo de ai daqueles que me chamam do Senhor e não fazem o que eu digo. Eu vejo uma oração que tem costume de chamar Jesus de Senhor, mas com despreocupação, às vezes, de fazer o que ele diz. E Jesus pregou as Escrituras, ele validou isso muito bem. Na verdade, na grande comissão, o relato que a gente vê de Lucas em Atos, a gente vê Jesus nos mandando ir, fazer discípulos, anunciar as boas novas para todos, batizando esses discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinando a guardar todas as minhas ordenanças, guardar tudo que eu lhe falei. Então eu vejo como, cara, esse é o fundamento. E se a linguagem de amor de Jesus é obediência, eu acho que entender o que ele espera de nós é de crucial importância para quem quer agradar a Jesus. Então é a incumbência que eu vejo com toda pregação, todo livro, todo vídeo de YouTube, é essa de saber que um dia eu vou ser cobrado por tudo que eu ensinei, que isso é uma responsa séria. Mas eu vejo também a necessidade de falar sobre isso. Eu tive a minha vida mudada por entender essa seriedade de caminhar no que Jesus ensinou. E é assustador ver, às vezes, as pessoas pregando com tão pouco compromisso sobre, sabe? Ou contra. Então, eu acredito aí que eu vou ver nos meus dias um avivamento, cara, de obediência. Amém. Sabe? Uma revolução, uma geração que é verdadeiramente apaixonada por Jesus. Imagina, cara, que eu sou chegadão em você e eu sei que a sua linguagem de amor é presente, vamos supor. E aí, mesmo sabendo disso, vamos dizer que eu faço tudo menos te dar um presente. Eu perco seus aniversários, eu perco qualquer oportunidade que eu tenho de te dar um presente. E eu até converso com você e falo: mano, como que eu posso fazer você se sentir amado? Você diz: não, cara, é presente. Ah, legal. E mesmo depois de ouvir isso, eu continuo não te dando presentes. Eu não posso dizer que eu te amo, cara, de verdade, se eu estou tentando te amar nos meus próprios termos. Então, eu acredito que nós vamos ver uma geração que quer amar Jesus nos termos dele, sabe? Apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada por obedecer
a palavra de Deus e apaixonado por cada palavra que veio da boca de Jesus, toda a sua mensagem. Meu Deus, é incrível. É isso que eu estou vivendo para ver. E é muito legal, não adianta você conhecer os mistérios mais profundos e não praticar os princípios mais simples. Isso aí. Eu tenho um amigo, o Nick, ele tem uma frase que eu sempre dou risada. Ele fala, legal, você lê altos livros, né? Você sabe várias paradas, mas você não tem coragem de orar com alguém na fila do McDonald's. E aí, como é que fica? Então, eu sempre lembro dessa frase quando eu falo sobre isso. E é isso aí. O Einstein falava que você não sabe algo até que você consiga expressá-lo de uma forma simples, né? Sabe que teve um professor, não sei se já ouviu essa história, que ensinava debaixo de Einstein uma vez, e um menino de 8 anos fez uma pergunta para ele. E esse professor falou, isso é muito complicado para você entender. Quando você for mais velho, a gente conversa sobre isso. E o Einstein soube disso e colocou esse professor em suspensão. Porque ele falou, você não é qualificado para falar sobre isso. Tipo, se você não consegue explicar isso para uma criança. De uma forma simples, E, então, você falou dessa frase, eu não conhecia essa frase, só conhecia essa história. Faz muito sentido essa. Conectou, né? Muito boa a história também. Muito bom, cara. Quanta coisa boa aqui, né? Parece que a gente tem uma geração que idolatra a performance. E você a performance que você tem, por exemplo, nas redes sociais, porque isso te dá seguidores, isso te dá esse status, né? Eu faço isso muito bem. Uma vez eu fiquei assustado quando eu reuni um grupo de jovens e a gente fez uma experiência ali, eu estava desenvolvendo algo com eles, e aí eu perguntei para eles o que era o evangelho para eles. Eu assustei com o que eu tive de retorno, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa checagem, né? Para ver de onde nós estamos partindo. E onde a galera tá, né? Porque às vezes a gente está ensinando as pessoas a testemunharem, mas a testemunha fala do que viu, do que ouviu. E às vezes elas não viram e não ouviram. Eles vão testemunhar do quê daí? Exatamente. E se você fosse colocar assim a sua principal mensagem, não sei se você tem pensado sobre isso, né? Mas assim, qual que seria a sua principal mensagem? Olha, eu vejo muito assim, tem temporadas um pouco, até hoje, a principal mensagem que eu preguei tem sido essa do amor integral por Jesus, que é um amor fora da caixa, né? Que é muito conectado, eu acredito que a maneira como nós amamos a Deus é muito conectado com a revelação que a gente tem do amor dele, porque nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Né? E muitos de nós temos a ideia de um Deus que tem um amor parcial pelas nossas vidas, um interesse parcial. Eu acho que isso só desperta em nós, né, um amor parcial por Deus, de tentar amá-lo através das disciplinas espirituais, de coisas da igreja, isso. E a gente coloca Deus nessa caixinha. Né? Quando o que ele espera de nós não é momento de devoção. Deus não quer que você gaste tempo no secreto só. Ele quer que você gaste tempo no secreto, mas que o resto do seu dia seja na mesma intensidade de amor por ele, como foi o seu secreto. Então essa meio que tem sido a mensagem que eu mais prego, só que agora tem uma transição acontecendo um pouquinho. Que engraçado, que é exatamente isso que você citou, né? Atos 4:20. Né? Nós jamais poderemos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. Então, o próximo livro que eu estou escrevendo, ele já está aí, talvez 2 textos completos, se chama Vimos e Ouvimos. Uau. Ele é sobre então tem livro novo aí, gente, no forno. Daqui a pouco. Esse ano ainda sai. Mas ele é sobre a incumbência da pregação. Né? E acho que a minha mensagem principal tem sido essa. O que vimos e ouvimos. Eu tenho pregado sobre a responsabilidade de pregar. Porque o pessoal me pergunta, quando que você descobriu que você foi chamado para pregar? Só que essa aqui é a questão. Pregar não é chamado, é mandamento. Eu acho que a gente gasta muito tempo falando sobre as coisas que a gente poderia fazer e não tempo suficiente falando sobre as coisas que a gente tem que fazer, que a gente deve fazer. Então, eu acho que... Eu não sei de onde veio esse nosso hábito que a gente tem de olhar para adolescentes, por exemplo, e pensar que eles são cristãos ou cristãos? Cristãos mirins. Na realidade, não é. Jesus é Senhor deles. Então, tipo assim, se você é um adolescente, se você é um jovem, não importa onde você está na vida, se Jesus é seu Senhor, a sua principal prioridade é testemunhar as boas novas e fazer discípulos e batizar eles e não interessa onde você vai fazer isso. Pode ser na engenharia, pode ser em direito, pode ser na rede social, pode ser na igreja de forma integral. Né? O onde, eu acho que é muito relacionado ao seu chamado individual. Mas todos nós temos né, somos chamados como igreja a viver isso. Né? A grande comissão começa com a maior carteirada de todos os séculos, que é Jesus dizendo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, é uma conjunção, conectando a ideia de que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, com a próxima que vem, que é ide. Né? Vão, façam discípulos. Então, eu acho que várias vezes eu vejo vários jovens, até em crise de chamado, cara,
Eu não sei o que é para fazer, mas Jesus já deixou isso claro. E eu tenho compartilhado um pouquinho, como na verdade não é que eu descobri que meu chamado era pregar, eu só estava tentando obedecer a Jesus. Uau. Muito antes do microfone chegar na minha mão, eu era insuportável, porque eu pregava para todo mundo na minha sala de aula. Eu pregava para todo mundo na rua, eu ia para as pistas de skate, gastei muitos anos da minha vida andando de skate, até andava bem, tive uns patrocínios. E falava. Chegou a competir e tudo? Mundo. Cheguei. Olha que legal. Em campeonato geral, em 2 eu fiquei em segundo lugar. E outras modalidades eu ganhei, tipo olho mais alto, umas coisas assim. Ganhei umas camisetas, uns equipamentos. Mas eu sempre falava, arrastei muita gente da rua andando de skate para a igreja. Então eu pregava o tempo inteiro. Eu pregava em casa, e só tem pregador em casa. Então, para você ver o nível. Eu estava tentando obedecer. E, de repente, eu encontrei um jeito que parecia muito certo, muito aplicável. Eu senti muita paz de fazer isso na minha vida. Eu acho que é isso. As pessoas que fazem a mesma coisa todos os dias encontram o melhor jeito de fazer aquilo. Às vezes você vê da janela da sua casa um motoqueiro passando com 3 botijão de gás, dando grau, porque ele adquiriu a maestria, de fazer isso. Ele faz isso todos os dias, então ele tem aquela maestria. Quem cozinha profissionalmente, que corta cenoura olhando no seu olho, você fica desesperado. E acho que do mesmo jeito, quando a gente tenta obedecer a Jesus todos os dias, a gente encontra a maneira mais aplicável da nossa vida de fazer isso. Então, acho que muito é isso, a pregação, assim que eu sinto, minha mensagem principal que Jesus tem me chamado para pregar nesse tempo, é se despertar para obedecer, sabe? Acho que a gente tem tempo para muita coisa, menos tempo para jogar fora, como seguidor de Jesus. Então, cara, independente, tudo bem se você demorar mais 5 anos para descobrir qual que é o seu chamado individual, você não pode gastar 5 anos sem fazer o que Jesus chamou para fazer, que é fazer discípulos. E eu acho que a gente entendendo isso, o peso do senhorio de Jesus que a obediência tem, a vida faz mais sentido, e acho que a gente joga menos tempo fora. Eu acredito que a gente nunca sabe como que é o dia de amanhã, o que acontece. Hoje a gente vive em paz na maior parte do Ocidente pregando o Evangelho, mas, cara, o que garante que na nossa própria geração nós não seríamos presos ou mortos por pregar o Evangelho no Ocidente? Exatamente. E aí se a gente tem uma geração que na verdade, a gente sabe assim, não sabemos por quanto tempo isso vai durar. Essa liberdade vai durar, porque tem data pêndulo, de validade, É profético, Tudo, a gente sabe disso, E aí como é que fica? Se hoje nós temos pessoas que têm dificuldade de obedecer a Jesus porque isso coloca elas em desconforto, eu tenho que vencer o meu conforto, e isso vira um desafio para mim obedecer a Jesus, como é que eu vou escolher Ele em vez da minha vida, sabe? Então eu acho que a gente precisa despertar para a seriedade do senhorio de Jesus e o que a gente está aqui para fazer. Uma das coisas que mais me motiva no meu chamado de trabalhar com a nova geração é ver muito potencial desperdiçado. Eu acho que a nossa indignação revela o nosso chamado também, Exato. E tem um chamado... Isso eu gosto muito. O Douglas fala bastante disso. Ele fala isso? Então, assim, a primeira vez que eu quis liderar jovens foi quando eu fui numa igreja... Eu estava me reconectando com meu pai, eu estava voltando para Jesus, eu tinha tido ali um começo ali de despertar com Deus, e eu vi, assim, quando eu olhei os jovens depois do culto, e a conversa fiquei com não sei quem, a conversa era, vou comprar uma bike não sei de que jeito, e eu vi assim, ninguém falou do culto. Todo mundo aqui vai comer, todo mundo aqui vai ter mais uma semana, e parece que Jesus virou um acessório. Uau. Isso não é possível. E aí depois o quê? Quando que a gente vai entregar tudo para Jesus? Uau. Então ver a potência desses anos da juventude, o tempo, Você pode quando você pode aprender tanta coisa, você pode conquistar tanta coisa, mas esses anos não são de Jesus. Isso me indignava, E se entender isso que você acabou de colocar, tem tanta gente fazendo tanta coisa que não sabe qual que é a sua mensagem, não sabe por que está aqui, não sabe às vezes assim, quem está usando todo esse potencial e todos esses anos incríveis que ele tem, para queimar, e está queimando em algum lugar que sei lá, Então, meu Deus do céu. Para o seguidor de Jesus não existe faculdade, não existe trabalho, não existe nem casa, é tudo campo missionário. É tudo campo missionário. É tudo campo missionário. Então, cara, somos enviados o tempo todo, A mensagem é 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5. Que eu acho que é 1 ao 5. Sim. Deixa eu até... Que a despedida. Foi quase um automático aqui. Nos textos que eu ia falar aqui não é o que você ia dizer, não. Mas é assustador. Parece que foi escrito pra gente. Paulo agora chegando no final da sua vida. Ele tem um apelo para fazer para Timóteo.
E é esse: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, que a gente acabou de conversar. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, eu acho que essa é a mensagem, que eu acordo sentindo um tijolo na minha cara, assim, já no começo do dia. Que eu quero viver desse jeito. Eu quero viver em sobriedade. Eu acho que essa palavra sobriedade, ela é muito forte. Eu vejo uma geração dentro e fora da igreja que está completamente embriagada com distrações, né, com as coisas desse mundo, com o entretenimento. E não tentando, né, demonizar nenhuma dessas coisas. Desde que você esteja sóbrio, né, pelo amor de Deus. Então, eu acho que se eu vou me embriagando, me distraindo ao ponto de perder a perspectiva do que está acontecendo, cara, eu entrei num lugar perigosíssimo. Esse é o pior lugar de se estar. Então, eu gosto muito de algo que a Val diz, né, que os filhos dela sempre pedem, às vezes, para comer uma coisa antes do almoço, um doce antes do almoço, e ela não deixa. Porque se ela deixar, eles não vão comer o almoço, o apetite está estragado. Eu acredito que as distrações... Eu tinha uma estratégia todo dia para minha mãe me dar o doce antes do almoço, mas não funcionava. Não funcionava? Porque era a mesma coisa. Né? E aí, o que acontece? Você está saciado, mas não satisfeito. Eu acho que nós temos uma geração vivendo saciada, mas não satisfeita. Uau. Porque muita gente não consegue preservar o seu apetite para o banquete. Uau. Aí o cara... mas eu tenho dificuldade de ler, dificuldade de orar, tenho vontade de ir para o culto, mas, tipo... O cara faz maratona de 8 horas de seriado, sabe? Consegue jogar tanto tempo fora. E aí eu acho que você se embriaga com as distrações, não vive em sobriedade, você está comendo antes do almoço. Existe um banquete que realmente satisfaz, e é Jesus. E acho que a gente tem que cuidar muito para estar sóbrio. Porque eu não consigo falar sobre o problema dessa embriaguez para um mundo que está distraído, alheio à realidade verdadeira do Evangelho, se eu não estiver sóbrio. Então, esse chamado tem sido um peso para mim. Uau. Até às vezes as pessoas, entrando numa parada até um pouquinho mais indignado, como você falou, com essas perguntas, às vezes, de como você escolheu fazer isso? Eu penso, gente, como se tivesse escolha, tá ligado? Depois você entendeu que Jesus falou, é isso, não tem outra, não tem mais escolha. A minha escolha foi Jesus, agora o que ele falar é sério, o que ele falar vai ter que ser feito. Né? Então... eu acho que é esse o peso, né, que Jesus falou, não me chama de Senhor, se não for fazer o que eu falo, né, se não for para me tratar como Senhor. Eu acho que, infelizmente, até às vezes nós temos pessoas próximas de nós, ou precisamos fazer uma autoavaliação, porque talvez a gente via, né, chamar Jesus de um cara legal, mas não de Senhor. Eu podia chamar Jesus de alguém que eu sou fã, mas não de meu amigo. Porque se eu sou amigo... eu vou obedecer. Vou mudar. Eu acho que é isso. Cara. Aonde a palavra de Jesus foi entendida, onde realmente um compromisso foi feito com ele, teve um chamado e teve uma obediência a esse chamado. Você disse, um mandamento, né? Não foi uma sugestão, né? E, mano, sabe o que eu quero ver na minha geração? Que, pelo amor de Deus, mano, pensa nisso. Mais de 2000 anos atrás, Jesus deixou uma leva de seus amigos soltos. Eles eram tudo guri. Assim, a Bíblia não diz isso explicitamente, mas todo o contexto cultural... que Pedro ali era mais velho, mas o restante era tudo eu acho que gente Mateus, nova. Eu não lembro onde que é Mateus. É Mateus 17, 23, o imposto do templo? Sim. Eles cobram Jesus e Pedro, mas lá atrás em Êxodo, você vê o imposto do templo sendo estabelecido, era para homens de guerra, 20 anos para cima. Só que agora todo o contexto cultural, a idade onde você chamava um talmidinho, um discípulo, era normalmente novo. O fato de que que João tá pescando, não Pedro, que João tá ali pescando com o seu pai, provavelmente indica que ele não tem idade para fazer isso. Quando Tiago e João são levados, né? Então, é a mãe que leva, né? Exato. E pergunta qual o lugar, e dá um lugar de honra para eles. Os caras estavam tentando aprender os ofícios do pai. Cara, tudo indica que eles eram muito novos. Na verdade, a maioria dos historiadores e teólogos concordam que João morreu na ilha de Patmos mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. A gente consegue mapear isso um pouquinho. Então, a maioria das pessoas acreditam que ele tinha de 84 a 86 anos quando ele morreu. O que significa que ele provavelmente começou a seguir Jesus com 14 ou 16 anos. Quer dizer que quando Jesus foi assunto aos céus, ele tinha 17, 19 anos de idade.
Cara, olha para alguém, olha para um jovem de 17, 19 anos, imagina Jesus caminhando com ele por 3 anos, vendo ele tendo dificuldade de entender as coisas do reino, não conseguindo ficar acordado para orar com Jesus no momento de maior dificuldade, querendo discutir sobre quem é o maior. E Jesus simplesmente confiar o futuro da igreja na mão desses caras. Né? E eu fico chocado com isso. Né? E um dia eu estava pensando sobre isso, montando esse quebra-cabeça, pensando nesse lance da idade dos discípulos, e o Espírito Santo me deu uma bomba. Eu falei, Israel, não se surpreenda, eu ainda confio o futuro da minha igreja na mão dos jovens. E, cara, isso me pegou muito, sabe? E eu quero viver nessa ousadia, né, que a gente vê depois, mais tarde, Pedro e João, ali em Atos 4, falando, cara, eu não posso me calar acerca do que eu vi. Se precisar me prender, prende. Parar de falar de Jesus, eu não consigo. Se precisar matar, mata. Parar de falar de Jesus, eu não consigo. Então, eu quero muito ver esse despertar. Eu quero que minha geração entenda o estrago que elas podem fazer, que essa geração pode fazer. É que não é uma geração de cristãos mirins. Não é um crentinho, é um seguidor de Jesus. Jesus é Senhor. Então, a gente vai obedecer Jesus e nós recebemos a grande comissão. Né? É o que aconteceu entre Lucas 14 e Atos 4. Isso é muito sobre o que o livro fala. Os discípulos caminhando 3 anos com Jesus, viram todo tipo de milagre, mas no Getsemane todo mundo fugiu. Aí, de repente... Né, passa após a ressurreição 40 dias de Jesus estabelecendo sua igreja, ensinando sobre, né, como toda a escritura apontava para isso, para ele, para a nova aliança, e eles são batizados com o Espírito Santo. Então essas coisas acontecem, né? Eles veem a ressurreição de Jesus, eles gastam esses 40 dias com ele, são batizados no Espírito Santo, e de repente esses jovens que fugiram quando a coisa ficou feia agora estão todos dispostos a morrer por causa disso, sabe? E eu vejo que é por causa do Espírito Santo, sabe? Não tem outro jeito de fazer as mesmas coisas que Jesus fez e coisas ainda maiores se não fosse caminhando no mesmo Espírito que ele caminhou aqui. E eu acho que se essa geração percebe isso, cara, que estrago que a gente pode fazer. Uau. Não somos um bando de jovenzinhos, a gente é literalmente o pesadelo do capeta. Porque a gente, com o Espírito Santo, pode mudar esse mundo e ganhar muita gente para Jesus. Então... Meu Deus, quanta coisa boa. E parece que o livro que você está escrevendo... Você já foi a sinopse do livro. Ali. Ele já tem você, né? Então, exato. Eu já estou tá saindo muita coisa boa. Tem um bônus aí do livro aí pra galera. Muito bom. Que Deus abençoe né, todo esse processo aí de finalizar e de lapidar. Eu tenho certeza que vem coisa muito boa aí. Já estou contagiado com o que você falou. Muito bom. E assim, uma coisa muito boa para essa nova geração é a amplitude de possibilidades para o futuro, né? Então, assim, você é jovem hoje, você pode estudar qualquer coisa, você pode... O conhecimento está aí, disponível. As fronteiras do mundo, apesar das instabilidades que nós temos hoje de pandemia e guerra, mas as fronteiras do mundo ainda são pequenas, né? O mundo está aberto, você pode conhecer muitos lugares, você pode, assim, não na questão de identidade, nós somos filhos de Deus, temos os fundamentos, tudo, mas você pode trabalhar com qualquer coisa. Né? Se for lícito, se você tem talento para aquilo, você pode desenvolver. E você é uma pessoa muito talentosa, né? Você tem 23 anos, você... Nossa, eu preciso voltar mais aqui. É um chuveiro de encorajamento. Mas não é encorajamento. Estou reconhecendo aqui. É notório, né? Você é muito talentoso. Foi você meio gringo falar compõe. chuveiro, né? Desculpa, não fez sentido nenhum. Não, lógico que faz. Chovendo, não. É um shower. Pouring, shower. Não, mas é verdade. Se você é muito talentoso, você... escreve, você compõe, você prega, você cria conteúdo para a internet, você tem a linguagem da nova geração, e eu acho que é muito legal você falar para a galera nova mesmo que está ouvindo a gente, assim, que conselho que você dá assim, sobre essas escolhas, porque às vezes tem muita ansiedade, né? Você vai fazer isso aqui, se você escolher uma faculdade de engenharia, você vai morrer engenheiro e acabou. Não, se você for escolher ser pastor, você tem esse caminho aqui. Se você for escolher, você é músico, né? Aí tem, como se as coisas estivessem talvez ainda enrijecidas, tem aquela pressão que também tem um valor, tem um porquê dos pais, das pessoas que estão investindo naquele cara, naquela menina que está indo bem ali. Né? E você tá com alguns caminhos diante de você tem feito algumas escolhas e tem acertado. Né? O que você pode dar de conselho, de experiência compartilhada aí dessas escolhas tão importantes dessa fase de vida? Eu acho que o principal conselho que eu tenho para dar é esse. Passe mais tempo pensando nas coisas que você tem que fazer do que nas coisas que você pode fazer.
Então, quase todo mês eu tenho um momento onde eu sento, eu começo a colocar tudo que eu estou fazendo num papel. Eu faço um mapa conceitual e eu escrevo o que eu preciso fazer, do jeito mais simples possível, qual que é a minha missão de vida que Deus tem dado. Normalmente está associado a isso, com a grande comissão. Agora, eu olho para as coisas que eu estou fazendo e eu tento encaixar elas em três coisas. Eu tenho 3 crivos para tudo que eu faço na minha vida. Se passar disso, eu jogo fora. Né? Eu acredito que eu tenho o meu tempo para cortar árvores, para afiar o meu machado e para descansar de fazer essas 2 coisas. Uau! Então, eu vejo toda a parte de obedecer ao Senhor, de tentar viver no meu propósito, eu vejo isso como cortar árvore. Mas eu também, né, biblicamente, não quero só cortar árvore, porque é mais útil afiar um machado, fazer um desempenho melhor. E aí é onde que eu olho toda a parte do estudo que eu busco, do preparo que eu busco. E não é só eu fazendo faculdade, teologia, eu busco outros estudos que complementam, outros livros. A quantidade de vídeo que a gente tem no YouTube para se aprofundar e melhorar no que a gente faz entra nisso. E pelo menos uma vez por semana eu tento tirar um dia, que eu chamo do dia da família, onde eu foco nesse dia em dar atenção e diversão para as minhas meninas lá em casa, né? Minha esposa e minha filha. E eu me empenho para descansar nesse dia fazendo o que elas quiserem. Então, isso para mim é descansar de fazer as outras 2. E aí eu continuo, né, seguindo esse ritmo. Só que eu acho que é muito isso de entender o que eu preciso fazer. Tudo que eu tento fazer, eu coloco isso em 3 palavras, que é essa de tentar obedecer, né? Pregar a palavra. É isso aí. Então, se eu faço isso cantando, eu faço isso fazendo vídeo, eu faço isso viajando, eu faço isso do jeito que for possível e necessário, eu vou fazer isso. Mas as pessoas me perguntam, exatamente porque eu estou fazendo bastante coisa, mas Israel, você é um pregador ou você é um ministro de louvor? Eu várias vezes respondo, olha, com todo respeito, não sou nenhuma das 2 coisas. Né? Eu não sou um pregador. É garrafa, né? Eu não sou um pregador, eu não sou um ministro de louvor. Essas são coisas que eu faço. Quem eu sou, onde está a minha identidade, cara, eu sou um filho da luz. Eu sou um filho de Deus, né? E eu não estou tentando construir... É porque tem muita gente tentando ser pelo menos uma coisa. Você as 2 é ofensivo, entendeu? Não, você tem que escolher uma coisa, Na né? verdade, eu sou uma coisa só. E é essa, eu sou filho. Então, cara, eu não estou tentando construir uma igreja. Jesus já fez isso. Eu não estou tentando construir um ministério. Jesus já fez isso. Eu só quero obedecer a Ele do jeito que Ele espera que eu obedeça. Então... a minha identidade é essa, eu sou filho. Amém. Agora, olha a minha situação. Eu sou um cara que é mais do que vencedor. Jesus já venceu a morte, o inferno por mim, me incluindo na sua família de luz para sempre. Ele me deu a grande comissão e me deu o Espírito Santo. Deus vai junto comigo. Cara, olha que escandalizador isso. Hoje de manhã eu acordei e Deus estava no meu quarto. A gente dorme nessa bomba atômica, o peso dessa verdade. Cara, o Espírito Santo é comigo. Então, onde eu me sinto é mais ou menos assim. Eu sinto que Deus bateu na minha porta. Eu abri, Ele me deu uma chave na mão de um carro que Ele deixou na minha garagem. Ele me deu um cartão de crédito no nome dele para eu manter o carro abastecido. Minha única responsabilidade do carro que Ele me deu, do cartão que Ele me deu no nome dele, é manter o carro abastecido. Sabe? Então, eu vejo muito isso. Eu não estou tentando ser um músico para construir algo... Cara, é o império de Jesus, é do meu pai, sabe? É do meu noivo. Eu só quero somar. Porque quem tem o poder de fazer tudo é Ele. E eu tenho o privilégio de participar. Então, tudo que eu quero é ser um bom filho. Porque um bom filho cuida dos negócios do seu pai. Uma das coisas que me dá muita alegria é quando eu vejo um comércio, um estabelecimento onde pai e filho trabalham junto. Ou às vezes o filho está só visitando, mas ele tem aquela cabeça do negócio do meu pai. Ele vê alguma coisa fora de ordem e ele corrige. E um dia eu vi essa cena acontecendo, eu falei, cara, isso é o que eu quero ser. Eu quero ser um filho que se preocupa com os negócios do seu pai. E os negócios do meu pai são dominação global. São pessoas aceitando Jesus e caminhando com Ele. Então, eu hoje tenho essas direções, através do meu relacionamento diário com o Espírito Santo, as coisas que são claras. Então, eu orei. No meu ensino médio, eu orei. Eu passei em 4º lugar em Direito na FAI, lá em Curitiba. Só porque eu falei pro meu pai que eu só não ia tentar cursar Direito porque era o mais difícil na FAI. Ele falou, então você vai fazer Direito. Né? Eu estava querendo estudar Teologia, mas eu orei. Eu orei e falei, Senhor, porque eu comecei primeiro por Teologia não creditada. Então, eu passei 1 ano, um pouquinho, estudando Teologia que nem contou. Eu estava querendo esse preparo, eu tinha essa direção. Eu orei e falei, Senhor, é isso. Cara, eu senti minhas confirmações, eu senti paz, né? O Espírito Santo nos guia, Ele nos conduz. E conversei com a minha família, busquei conselhos. De repente, cara, eu tinha um caminho claro para mim. Eu acho que todo jovem pode experimentar isso. Mas eu me apeguei primeiro ao fundamento. Eu não quero ser uma casa cheia de frufru, mas sem fundamento. Então, cara, hoje, assim, falando sério, se Deus me falasse
que agora Ele quer que eu redirecione toda a minha atenção para estudar direito e depois de trabalhar no outro ramo que eu nunca pensei, eu vou fazer isso. Entendeu? Não fui eu que decidi, não sou eu que decido. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu sei que onde quer que eu esteja, tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer, né? Discípulos. Não posso deixar de anunciar as boas novas. E não posso deixar de pregar a palavra. Então, e você acredita assim que Deus te deu uma grande comissão, você vai fazer discípulos de todas as nações, tem ali algo principal que diz respeito a um princípio, uma missão de vida, o como você vai fazer isso, wherever Deus deixou com você, e você vai escolher assim, isso. Não, eu tenho vontade, eu tenho talento, eu gosto, ou eu me sinto assim preparado para fazer dessa forma. Eu acho que essa é a melhor forma. Eu acho que assim, tem o meu chamado igreja. Eu sou a igreja, eu sou a noiva de Cristo. E eu acho que dentro disso tem o meu chamado Israel. Só que eles não se contradizem, eles se complementam. Porque Deus me criou especialmente para isso, para viver esses dois chamados como se fossem, né? Então, eu, por exemplo, sempre tive uma vibe mais de artes. Eu sempre gostei de processo criativo, de coisa de artista. Antes, quando era moleque, eu queria estudar computação gráfica, eu queria fazer animação, eu achava a ideia de fazer jogo legal. Eu sempre gostei do processo criativo, narrativa, todas essas coisas. E eu botei tudo isso de lado um dia porque eu senti que Deus me pediu. Passou uns anos e, de repente, Ele falou. Teve a instrução clara de começar um canal no YouTube. Eu sabia exatamente para o que era, para pregar. Então, aí eu comecei a fazer todas essas coisas, engraçado, que eu sempre quis fazer, sempre tive vontade de fazer, porque Ele quem opera em nós o querer realizar, fazendo agora o que eu tenho que fazer, obedecendo a Jesus. Então, acho que é muito isso, é muito interessante. Se a gente tenta obedecer, cara, Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor e Ele endireitará o seu caminho. Né? Acho que quem confia vai sair caminhando no que Deus já falou. Tem uma direção já, a direção é essa. E as pessoas complicam muito isso, né? Ai, será que é para eu cantar agora, né? Mas eu acho será que é para eu fazer essa faculdade agora? Eu acho que é uma falta de paz, às vezes, por não entender o que realmente importa. Eu acho que eu sou um cara meio desencanado. Eu sou completamente ok com perder 1, 2, 3 anos de faculdade, se eu não tenho certeza, para fazer o que eu realmente preciso fazer. Eu ajeito a faculdade depois. Não é o fim do mundo. Perder 1 ano de curso na faculdade. Tipo, realmente não é. E muita gente fica tanto na pressão disso, mas, cara, beleza. E não é o fim do mundo, às vezes, você terminar uma faculdade e depois fala assim, cara, eu vou fazer outra. Uma pós, vou fazer outra. Porque às vezes eu vejo gente que fala assim, cara, você já fez quase 4 anos, você vai largar tudo, né? Parece que é mais inteligente você terminar aqui, mesmo que não seja isso que você vai fazer, né? Ou perder 1, 2, né? Que tá no começo ainda. Mas aquilo que você falou no começo é muito direcionamento, cara. O que te dá indignação? Cara, para mim, se você me perguntar, é um cristão não vivendo como um cristão. Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Uau. Então, aí eu vejo todo o ministério de ensino, de ensinar eles a cumprirem as minhas ordenanças, faz muito sentido, porque é exatamente o que me incomoda. É ver a igreja não sendo igreja. Então... A NVI fala, ensine-os a obedecer, né? Tudo que eu tenho dito. Então, não é ensinar informação, é ensinar eles a praticar. Exatamente. E é isso que mais mexe com você, né? Eles não estão praticando. E aí tem, por exemplo, essa coisa principal, mas vem junto com essa indignação algumas outras coisas. Por exemplo, a falta de paternidade, família. Mesmo no modo natural. Eu quero ter filhos, eu quero adotar filhos e eu quero viver uma experiência de família de acordo com o céu dentro de casa. Show. Então, só essas duas coisas, essas duas indignações, já tem coisa para eu fazer o resto da minha vida. Muito bom. Eu tenho 2 perguntas aqui que a galera mandou pelo Insta aqui. Legal. A Júlia mandou aqui, qual que é o livro que todo mundo deveria ler, que todo jovem deveria ler, a não ser a Bíblia, né? Além da Bíblia. Nossa, calma aí, um só. Assim, joga uma lista, né? Uma listinha? Tá. Joga a lista do que você acha que é o... Cara, um dos livros que mais me impactou, e na verdade, eu ainda tô lendo ele. Eu já li os primeiros 2 textos desse livro 3 vezes. E eu não consegui terminar ele ainda. Eu fico voltando. Ele é Um Mestre Fora da Lei, do John Eldredge. É sobre o caráter, a personalidade de Jesus. Eu leio esse livro no avião, eu começo a chorar e rir, porque eu passo vergonha. Porque é uma exposição do caráter de Jesus como poucas que eu já vi, eu acho que... Repete aí o título e o... Um Mestre Fora da Lei, do John Eldredge. Tá. Então, sensacional. É o mesmo que escreveu A Grande Aventura Masculina. Grande Aventura Masculina, esse cara, um dos meus escritores prediletos.
Eu gosto muito do Louco Amor, do Francis Chan. Sensacional. Eu gosto muito... Tem um livro que me ajudou muito, né? O outro é Coração Selvagem, estava tentando lembrar. Coração Selvagem, tá, do John Eldredge. Tem o Waking the Dead também, que eu não sei como que é em português. Despertando os Mortos, mas muito bom. O Louco Amor do Francis Chan é sensacional. Tem um que é do meu pai, mas o Agir Invisível de Deus. Nossa, sensacional. Livros que mais marcou a minha história. Eu acho que todo cristão da capinha verdinha. Sensacional. Hoje acho que mudou. Ou não, hoje mudou? É verdinha. Eu não sei. Eu sei que a que eu tenho antes tinha um bebê dormindo. Acho que hoje é capa verdinha. Mas, cara, é um livro que mexeu muito comigo. Eu tenho vários da minha... eu acho que é... The Walk of Power, The Walk in the Spirit. Caminhando no Espírito, Caminhando em Poder, do Dave Robertson. Eu acho que é o Dave Robertson. Ele tem muito tempo atrás, não lembro quem foi que escreveu. Vamos procurar aí. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. Todos esses foram alguns dos meus favoritos. A Poder em Sua Palavras, do Don Gossé, é muito bom. Mas esses são alguns que marcou. E tem um cara que eu acho que todo homem precisa ler, que é o Teleios, do Larry Titus. Foi, acho que, o melhor livro que eu já li sobre hombridade. Mexeu muito comigo quando eu era adolescente. É um livro que eu recomendo muito, Teleios. Temos uma boa lista aqui. Uma boa lista. Acho que é bom parar, né? Porque senão vai... Você disse que lê conteúdos teológicos, cristãos, mas você também complementa com outras leituras. Se tiver um livro assim, que não está na lista aqui dos livros da graça dentro da igreja, né? Da graça comum, que você aprendeu... mais livros teológicos, assim, de... Não, que não seja livro cristão, livro... Cara, eu acho que... Ou um conteúdo, de repente seja um documentário, alguma coisa assim. Tem um livro... Na verdade, eu lembrei agora quando você falou da faculdade, mas é um maço, assim. Ele é um livro cristão, um livro sobre cosmovisão, que é o The Universe Next Door. Eu não sei se tem tradução. Se alguém tiver... É o Universo da Porta ao Lado, algo do tipo. E é um nome... Foi um indiano que escreveu. Eu não vou lembrar o nome. Não é o Vishal Mangalwadi, não? É ele mesmo, eu acho. Ele é muito bom. Que é o que escreveu o livro que fez Seu Mundo. Se pá, que foi o mesmo cara. É o Universo... O livro que fez eu acho que o Universo ao Lado é um livro sobre cosmovisão muito bom. Eu gosto muito de... Eu fiz bastante leituras, especialmente mais novo. Algumas são até recomendações que eu faço assim... Né, com cuidado. Tem algumas ideias que são bem contraditórias, talvez, à escritura, mas muito que as pessoas, sem perceber, são muito complementares. Né? Universo ao Lado de James Sire. Esse James Sire. James Sire. Então não é do indiano. Não é do indiano. O indiano é esse livro que criou muito Seu Mundo. Bom. Fala sobre a Bíblia. Né? E ele criou também a terceira revolução da educação, também, que é um muito livro bom. dele muito bom. Tem o Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, mano. Foi um livro animal que eu li. Porque tem muita parte de toda a ciência que é muito especulativo. Tem algumas partes que são mais certas. Essas que são mais certas é muito interessante você ver como vem, cara, super concordando com as escrituras. É uma leitura divertida para explorar alguns mistérios do universo. Obviamente, tem grande parte do livro que é pura especulação. Mas foi um livro que eu me diverti lendo. E eu gosto muito de conteúdos desse tipo, assim. Sobre mistérios do universo. Muito bom. Eu vou explorar essa pergunta aqui ainda para... Outro livro muito legal. Só a última recomendação. Claro. Livro não cristão, 1942. Que é um livro sobre história. Minha esposa é apaixonada. Do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Sensacional. Minha esposa e meu sogro zeraram. Eu acho que não tem como ler esse livro sem terminar o livro 30% mais patriota pelo Brasil. Uau. E outra, assim, eu fico curioso para saber suas influências musicais. Eu sinto que vem coisa boa aí também. Cara, a lenda para mim, meu favorito, desde que eu tinha 11 anos de idade. Então, na verdade, eu tinha 10 anos. Então, já tem pelo menos 13 anos que eu escuto ele sem parar. É o John Mark McMillan. Sensacional. Que é alguém que consegue cantar sobre o reino, cara, da forma mais solta. Tipo assim, com a caneta comendo solta, letras poéticas. Não é muito congregacional. A gente canta várias músicas deles na igreja, né? Como Ele Nos Ama, aquela Rei do Meu Coração. Então tem várias, né? Aquela És Meu Passado e Meu Futuro. Mas a maioria das músicas deles não tem essa cara congregacional. Elas são muito contemplativas. Aquela voz grave, boa demais. Ele é um cara que consegue... Tem uma música dele, The Road, The Rocks and the Weeds, que fala sobre o amor de Deus, como que Cristo é algo completamente oposto a todo o conceito antigo de deuses. Né? E ele faz um contraste do panteão grego, né? Dos deuses distantes, nos seus apartamentos de elite,
em Olimpo, né? E do Cristo que se faz presente para se colocar no meio da minha dor, como o Deus que sangra. Cara, é um contraste que não tem. Você termina a música em lágrimas, assim, porque... Então, ele, para mim, é o gênio. E tem vários nessa linha, assim, que eu gosto, sempre escutei bastante, né? Mas alguém do Brasil que eu sempre escutei meio que com olhos parecidos foi o Marcos Almeida. Né, que achei parecido nas composições, bem soltas, cantando. Ele já fez feature com você, né? Sim, a gente fez Deus Meu, uma música no último EP. Foi muito legal. Ele é muito bom, né, cara? Chegou na hora e já cantou a música. Assim, pegou e... Mas cara, mas eu escuto muito. Ele é daqueles caras que pegam um violão e toca e canta e que você fala, cara, acho que não precisa de mais nada. Né? Exatamente. E, cara, tem vários. Eu escuto muita coisa, mas os principais, assim, para mim, né, eu gosto muito de até louvor e adoração mais alternativo, tipo um Isla Vista Worship. Nossa, sensacional. O pessoal faz uma parada. O próprio Pantana, né? O John Mark Pantana. Acho que eu gosto dos John Marks, né? O Pantana é muito bom também. Então, essa pegada mais diferente, mas bem com coração de adoração é o que eu curto. Muito bom, muito bom. Meio que o Alternative Worship. Muito bom. Eu vou fazer a pergunta do Isaac também. Você já se achou muito novo assim para cumprir o seu propósito? Cara, eu acho que não. Que você foi designado? Acho que, tem horas que bate né, especialmente agora, a gente tem vivido momentos meio constrangedores, onde pessoas 10 anos mais velhas do que eu têm caminhado comigo, né, de uma maneira, assim, é difícil. Às vezes, na minha cabeça, eu travo, eu bugo para liderar alguém mais velho do que eu. Então, nessas horas é um pouquinho desafiador, mas isso é algo que acontece. Né? Mas, na maioria das ocasiões, não, porque eu tenho essa de pensar nos discípulos, não só nos discípulos de Jesus. Né? Conhecer o Evangelho não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Ainda voltando para o livro, né? O livro sobre isso. Então, cara, eu não só me alegro hoje de ver uma igreja cheia, eu quero que ela continue cheia daqui a 20 anos por causa do esforço da minha geração. Então, tem essa incumbência. E quando eu vejo que, né, os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus, essa leva que ele deixou solta, todos entregaram suas vidas por isso. E depois dele, mais pessoas entregaram suas vidas por isso. E hoje mesmo, cara, tem lugares no mundo onde jovens da minha idade precisam escolher entre a vida e Jesus, e eles escolhem Jesus. Então, quando eu vejo isso tudo, eu não me sinto, muito novo. Na verdade, a maior parte do tempo eu esqueço a minha idade. Essa semana eu estava preenchendo uma aplicação para minha filha e na hora que perguntou a minha idade, eu não lembrava, cara. Eu tive que perguntar para minha esposa, fazer matemática ali no Google, quanto tempo atrás foi dia tal. E aí eu lembrei. Então, a maior parte do tempo eu não penso em idade. Se você estiver tão ocupado com o seu propósito, com muita certeza do porquê que você está aqui, você não vai nem ficar se preocupando com... Que é entender os momentos também. Eu entendo o meu lugar, onde Deus me chamou para estar. Sabe? Eu entendo que tem coisas que não... Sabe? Eu quero muito inspirar a galera, mas eu não sou ainda nem ordenado pastor. Então, eu falo com cautela, sabe? É uma coisa você correr, né, tá se esforçando para somar a linha de frente, outra o meu pai fala isso, né, você está usando a estrela aqui de capitão, né? Então eu sei onde é o meu lugar hoje. Eu dou muito ouvido aos pastores mais velhos do que eu, né? Dou muito espaço para ser corrigido, se achar que eu fiz qualquer coisa que não foi legal me falar, inclusive o pastor Calito é uma pessoa que eu já falei, por favor, se você me vê falando alguma coisa que você não achou legal, por favor, puxa a minha orelha. Então eu entendo muito esse lugar e isso dá muita paz, me dá muita tranquilidade. Eu sei que eu posso botar toda a minha força, todo o meu vigor onde Jesus está me chamando, porque eu estou dando ouvidos à sabedoria da geração passada. Então eu sei que através disso Deus vai falar comigo também, sabe? Muito bom. Cara, tem muita gente de 20 anos que acha que já sabe tudo, né? Uma das pessoas que mais me marcou foi o Dr. Russell Shedd. Quando ele pregou aqui para a juventude, nos seus 84 anos de idade, ninguém se levantou. Ele foi, assim, ele prendeu a atenção das pessoas até o fim. Então, ou seja, ele estava de idade avançada e ele era extremamente relevante. Fiz uma entrevista com ele depois, a galera não piscava, assim, né? E eu emocionado, porque a primeira vez que eu li a Bíblia, foi a Bíblia comentada do Russell Shedd.
né? E eu me lembro de várias vezes, assim, lágrimas, assim, lendo a Bíblia e o comentário dele, ajustando os pensamentos dentro de mim. E eu emocionado, entrevistando, falei, cara, qual que é o segredo, né? Falei, doutor Rousseau Shedd, né? Qual que é o segredo? Ele falava, eu ainda estou aprendendo. E você falar com... calma, né? Me ensinem, né? Vamos lá. Isso é muito legal, né? Que a gente tem esse coração, que essa nova geração também tem esse coração de... É algo bíblico a gente trabalhar ser junto. aprendiz. Eu acho que muitas vezes a nova geração age com muita desonra e muita desconfiança por não dar ouvido à geração passada. Então, minha maior tranquilidade em me jogar nisso é essa. É saber que eles estão aqui, que eles podem orientar, que eles vão conduzir. Sabe, antes de um Josué liderar, ele caminha por muito tempo com Moisés. Ele vai onde Moisés vai, ele faz as coisas de Moisés. E depois que Moisés se vai, e Josué agora está assumindo, ele ainda diz o tempo inteiro, né? Como Moisés dizia, como Moisés fazia. Então é do mesmo jeito, né? A gente não... Uma das coisas que me marca muito, eu acho que é Êxodo 32, que fala que Moisés entrava na tenda e falava que o moço Josué não se apartava dela, né? Ele estava ali sempre junto e aprendeu muito até que ele levou adiante aquilo que ele recebeu. E deixa eu te dizer uma coisa, você... É uma pergunta que eu quase que eu encerrei aqui sem fazer, né? Mas eu acho que é algo muito legal para você falar. Você casou muito novo, né? E a galera casa tarde pra caramba, né? Eu acho que assim, tem algumas coisas que envolvem, assim, tem alguns ambientes que você desfruta do que também os seus pais, os pais da Priscila conquistaram, e vocês podem casar mais jovem. Hoje em dia é muito complicado você ter carro, apartamento, se formar e se casar e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim que as pessoas colocam muito essas condições que tem que conquistar tudo e a idade passa. E eu acho uma boa escolha. Eu me casei com 27, Mariana com 25. Acho que você se casou com... Eu casei 2 semanas antes de fazer 19 anos. Uau, 18 anos. Tinha 18 anos. E como é que foi a experiência, né? Cara, foi algo extraordinário, assim. Eu sou tão grato a Deus por as coisas terem acontecido como elas aconteceram. Eu sempre tive o sonho de ter uma família jovem. Eu falava sobre isso com meus pais desde criança e sonhava e cresci com uma boa escola. Só que todo mundo achava que eu ia ser o último a me casar. Até assim, né, os meus amigos, primos, família pensavam que eu ia ser o último, porque eu mal tinha amigas, assim. Eu ficava bem longe das meninas e muito focado no que Deus queria que eu fizesse. Então, eu não tinha nem planos de estar namorando com essa idade, quem diria casar. Né? É até algo que eu lembro quando eu tinha 16 anos, uma vez orando, o Espírito Santo me perguntou, e se eu quisesse que você não casasse? Cara, acho que eu demorei 1h30 para responder. Eu chorando. Chorei ficar sozinho o resto da minha vida, daí respondi, não, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então, Jesus fazia essas perguntas para mim, que uma hora eu comecei a pensar, falei, velho, acho que eu vou morrer com 30 anos de idade. Tipo, só pode que o Senhor está me chamando para ser um mártir, porque não vai casar, você não vai... Aí um dia ele me esclareceu. Ele falou, não estou te chamando para viver desse jeito. Mas... Não te deu o dom do celibato. Mas eu quero que seu coração não esteja em nenhuma outra coisa além de mim. E, cara, isso foi me pegando. Então, eu fui fazendo essas entregas e de repente, cara, Deus abriu a porta de um jeito que foi extraordinário, assim. Então, eu conheci a Priscila com 11 anos. Desde então, eu tenho um crush nela, né? Gostava dela. A gente nunca conversou sobre. Mas, então, eu passei... Que legal. Desde os 11 anos, muito próximo dela e conhecendo ela cada vez mais, vendo o amor que ela tinha por Jesus, o amor que ela tem pela igreja. E, né, obviamente, como ela era tão linda e tudo foi me chamando muita atenção. Mas eu nunca me aproximei, assim. Até que, cara, de repente eu comecei a realmente enxergar ela e percebi que eu seria maluco de não falar com ela. Eu tive umas experiências que foram interessantes. Em 2015 eu tinha um sonho e o sentimento eu já tinha por ela, mas eu não tinha coragem de falar com ela, eu não queria que estragasse a amizade que eu tinha com a família. Mas em 2015 eu tive um sonho, no sonho eu pensava, cara, eu seria maluco de não falar com ela. E quando eu acordei eu falei, mano, realmente, mas eu ainda não estava com coragem de puxar a conversa com ela, já estava orando sobre ela, mas... E aí um dia eu estava em casa fazendo um trabalho da escola e eu não conseguia desligar a cabeça, eu só pensava nisso, cara, eu quero falar com ela, eu quero puxar assunto. Eu estava começando a conversar um pouquinho assim, mas não...
E eu decidi sair para dar uma corrida. Era de noite, eu corri em volta no quartel, então não levei celular, não levei nada, além da roupa do corpo, né, para não ser assaltado, assim. E quando eu voltei para casa, depois de correr, eu queria desligar a cabeça um pouquinho, eu aperto assim no celular para ver se tinha alguma mensagem perdida, alguma coisa, ligação. E a primeira coisa que tinha lá era: Priscila Uber curtiu sua foto. Aí eu abri a foto, era uma foto antiga. Aí eu falei, pronto, né, o meu sinal. Tem algo rolando aí. Criei toda a coragem e comecei a conversar com ela, né? E depois eu fui descobrir que não foi ela, foi uma amiga dela que pegou o celular dela e curtiu uma foto antiga. Mas, cara, glória a Deus, sério, eu precisava para criar coragem. Graças a Deus pela amiga que curtiu a foto antiga. Até hoje tenho essa dívida com uma amiga dela. E aí, porque eu fiquei pensando, mas não foi ela, por que alguém curtiria? Por que? Aí me deu coragem. Mas eu até conversei com os pais dela, né, quando eu pedi a bênção para me aproximar, porque eu falei, olha, eu quero me aproximar com um amigo, mas eu tenho segundas intenções. Então, conversei antes com os pais dela, conversei com os meus pais, com a bênção de todo mundo, né? Eu coloquei todos os princípios bíblicos que eu conhecia em prática, e vendo isso passar, aí eu fui me aproximando. Quando fui conhecendo ela, vi realmente a compatibilidade do nosso chamado, né? Fui me apaixonando ainda mais por ela, e aí, depois de uns meses, eu me declarei, vi que ela correspondia. E o nosso plano, na verdade, era casar 2 anos depois do que a gente casou. Então, a gente casou em 2017. No meio da história. Em 2017, eu ia estar saindo, terminando o ano, eu ia estar saindo do IHOP, eu ia estar indo para São Paulo, para passar um ano em São Paulo. Então, a gente ia casar em 2019. Era o plano original. E aí, eu perguntava muito conselhos para o meu pai e para o meu sogro. Conselhos para quando você era recém-casado. E os dois me falaram muito a mesma coisa, até sem saber que eu estava falando sobre o princípio do Velho Testamento, que o homem não ia para a guerra no primeiro ano de casamento para fazer sua esposa feliz. Eles falaram que se eles fossem eu, eles não entrariam de cabeça no ministério no primeiro ano de casamento, esperariam um pouco. E até pela fase de vida que vocês estavam, né? Aí a gente entrou nessa discussão. Falei, né, começamos a conversar sobre como a Pri ainda tinha um ano de faculdade. A gente podia passar, então, esse ano mais tranquilo. E aí os pais acharam uma bênção, todo mundo abençoou a ideia da gente casar mais cedo e a gente amou essa ideia também, né? Amou prosseguir com isso. E, cara, foi incrível. Mas eu tinha um último porém, que era meio da questão financeira. Porque eu tinha um trabalho que pagava em real, eu estava morando nos Estados Unidos, o dólar estava 2,8, eu achava que era absurdamente alto. Meu Saudades. Deus. Saudades, total. E aí eu estava apertado, eu falava, cara, tá difícil hoje, assim, cuidar de mim, imagina cuidar de 2. Né? E um dia eu estava orando sobre isso, e, cara, o Espírito Santo falou com muita clareza. Eu falei, Israel, do mesmo jeito que eu tenho cuidado de você, eu vou cuidar de vocês. Nesse dia eu perdi todo medo, estava pronto para pedir a Priscila em casamento. Né? Eu realmente tinha essa palavra de Deus, não era uma loucura. Né? Um passo de fé com uma palavra de Deus não é loucura. Você dá um passo de fé sem uma palavra de Deus, aí é loucura. Então, eu estava crendo nisso. E aí foi bem nessa época que Deus abriu as portas. Eu comecei a poder trabalhar nos Estados Unidos. E quando eu criei um canal no YouTube, eu falei, cara, um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Então, eu configurei tudo para os Estados Unidos e coloquei a monetização em pausa. Porque eu não tinha documentação ainda para receber. Então, por 2 anos, eu fiz 2 vídeos por semana sem receber um tostão. Aí o canal estava começando a crescer. Ele ainda não tinha saído Me Leva para Casa, que saiu depois que eu casei. Mas já estava ganhando algumas proporções. E aí, o dia que eu tirei minha documentação de trabalho, né, que eu mudei do meu status de estudante para poder trabalhar, eu estava num Green Card e imediatamente começou a liberar os pagamentos de 2 anos do Google, entrar reserva. Eu assumi a faculdade da minha esposa, né? Eu paguei pela faculdade dela. Então, foi uma experiência muito legal, cara, de ver Deus, assim, realmente cuidando da gente. E a gente tinha um plano. A gente não precisava morar debaixo de uma ponte. Eu ainda tinha o meu pior cenário, se tudo desse errado, trabalhar em tempo integral no McDonald's e... É muito legal você falar assim que não foi loucura, né? Porque tem gente que, assim, parece que... Vamos falar as referências aí antigas, né? Eles vão lá e colocam... faz aquele plano, né? E fala assim, Deus, se vira para dar certo, né? Aí vem o 007 do céu para resolver aquela confusão que você fez. Então, mas você tinha ali o plano, o cenário surpreendente, o cenário... Eu sempre, quando eu faço plano com a Mariana, né? Eu falo, olha, a gente tem que ter um plano ok, um plano... Beleza, Deus abençoou, então vai ser isso aqui... E o plano para dar errado. E o plano para dar errado tem que ser bom, entendeu? Se der errado, a gente vai fazer isso aqui, ó. Muito bom. Muito bom. Então, foi isso que eu fiz. Né? E colocando tudo, eu vi que até no estudo der errado, tinha como. Né? Então, eu estava tranquilo. Eu tinha um plano.
Eu já tinha também o hábito, eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu já vinha guardando dinheiro, né? Eu tinha uma poupancinha. Eu passei uns perrengues quando eu comecei a morar sozinho. É muito bom ouvir você falar, porque tem gente que olha e fala assim, né, então, eles receberam tudo ali, né, não foi isso aí. Graças a Deus. Até assim, recém-casado, eu ainda estava realmente nessa de... Assim, porque quando eu saí de casa, meu pai já não me ajudava tanto assim. Já teve ocasiões que eu liguei para ele e falei, pai, tive um acidente, tive que gastar dinheiro, estou sem grana para comer. Ele, beleza, né? Jejua aí então. Eu falei, pai, você não consegue mandar um dinheiro? Ele, não vou mandar não, eu tenho, mas não vou mandar. Você tem que cuidar do seu dinheiro. Eu falei, pai, mas não foi culpa minha, foi um acidente, foi um imprevisto. Aí meu pai me disse disso, foi o dia que entrou na minha cabeça. Se você não tinha uma poupança para acidentes, foi culpa sua. Aí eu, beleza, né? Então foi essa escola. Eu falei, Deus, pai, mas falta 3 dias para o meu próximo salário, só preciso de uma ajudinha, eu te devolvo. Ele, não, jejua 3 dias, você consegue. Então essa foi a escola já, né? Então eu não era nem casado, solteiro já era assim. Uau. Então meu pai ainda falou, você quer casar, beleza, estamos te abençoando, mas você tá por si. Né? E eu realmente estava tranquilo, porque Deus tinha me dito isso. Aí nós recebemos nossa primeira proposta de emprego. A gente tinha alguns meses de casado. Era a primeira proposta para eu receber em dólar. E era para trabalhar numa igreja. E aí nós oramos e o Senhor falou para a gente que a gente ia aceitar o trabalho, mas que a gente ia devolver todo o dinheiro para a igreja. Aí, beleza, nós aceitamos isso. Né? Nós entendemos que era algo profético sobre a maneira como nós estávamos ali nos Estados Unidos. Não era uma terra de oportunidade para nós, era um campo missionário. A gente estava ali para servir. Inclusive, a gente tem um chamado para voltar para lá e continuar trabalhando com os americanos. Mas... nós ofertamos, então, esse ano de salário para a igreja. Né? E meu pai falou, você está maluco? Eu falei, você está maluco. Você me ensinou isso a vida inteira, né? A confiar no Senhor, ouvir a voz dele e agora está preocupado. E eu falei para o meu pai, pode ver o que Deus vai fazer. Eu falei até para o pastor da igreja, eu falei, pode, fica tranquilo, olha o que Deus vai fazer. Na semana que eu tive essa reunião, eu lancei a música Me Leva para Casa. Uau! E ela deu para nós todo o salário que nós ofertamos para a igreja. Né? Uau! Então, assim... é muito legal ouvir isso, ver por trás de algo que Deus colocou a mão ali, tem uma história incrível, né? Então, não é... o testemunho dessa música, na verdade, não é nem a música, não era nem a música sendo boa, né? É Deus cuidando da gente, porque Ele falou que ia fazer. Então, mas aquele negócio, a gente não estava à toa, né? A gente não estava em casa assistindo seriado, a gente estava trabalhando de graça para a igreja. Né? Mas a gente tinha um plano. Eu sabia por causa de um propósito. Pelo propósito. As pessoas têm muita dificuldade de entender o propósito do que faz, né? Assim, não, nós estamos aqui para servir, porque isso aqui para nós é missões. Então, vamos honrar com essa atitude que até nos lembra do que a gente está fazendo. Muito bom. E mesmo nesse tempo, eu digo isso com maior alegria, cara. Teve momentos que eu entreguei comida lá nos Estados Unidos. Já com a coisa com o YouTube rolando, a música rolando. Teve momentos que eu trabalhei em loja de eletrônico lá. Teve momentos que eu fiz freelance de vídeo, fotografia. Então, tudo isso, cara, porque Deus tinha me dado um propósito. E eu fui vendo Ele me dizendo para me virar nos 30 para fazer isso também. Sabe? Então, teve os momentos. Então, acho que é muito isso de discernir os momentos. Paulo, cara, o Paulo, né, que nos deu toda essa base do Novo Testamento. Era um cara que ora fazia rede, né? E ora não fazia. A escola de Tirano foi no... a escola era tenda, né? Fazia tenda. Ele fazia tendas. Então, mas a escola de Tirano, por exemplo, era uma região que era muito quente. Então, tinha o contraturno. Então, ali, acho que era do meio-dia às 4, ninguém trabalhava. Porque era muito quente. E a escola de Tirano não funcionava, porque era era muito hostil, não era um ambiente apropriado para ensinar. Então, ele ensinava na escola de Tirano, ele ficou anos ali, no contraturno daquela escola, e depois ele ia voltar a fazer tendas no outro horário. Né? Então, essa é a escola de Paulo. Né? Então, e tem muita gente, cara, que não está disposto a pôr a mão na massa. Eu acho que assim, cara, você pode olhar toda a Bíblia, capa a capa, você nunca vai ver o Senhor chamando alguém que estava parado. Isso não. Ele chamou até quem estava correndo na direção errada, tipo o Paulo, que pelo zelo que tinha por Deus estava matando um cristão. Né? Aí ele direciona, né? Mas não quem está parado. Uau. Eu acho que tem muita gente que está esperando o propósito, o chamado, mas está parado. Então tem gente que, eu não sei qual é o meu chamado. Cara, a gente está precisando de voluntário para receber as pessoas na igreja. Não, mas eu não acho que é esse. Cara, tipo assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Você está parado, faz alguma coisa. Sabe como que eu descobri que o meu chamado era pregar do jeito que eu estou pregando? Eu preguei.
Tipo assim, eu estava tentando obedecer a Jesus, apareceu a oportunidade de fazer isso nesse contexto que nós temos hoje, né, de ensino. Eu fiz, eu amei, eu me diverti pra caramba. Mesmo se ninguém tivesse sido edificado, cara, foi super divertido. Eu falei, velho, isso tem que ser um negócio de Deus, não é uma satisfação normal. Então tem 3 coisas que quando eu faço, eu falo, mano, eu nasci para isso. Né? Quando eu prego e eu vejo, cara, o reino de Deus avançando, tipo, eu vejo algo espiritual acontecendo ali, seja visível ou não na vida das pessoas, cara, eu volto para casa vivaço, sabe? Eu me sinto tipo, cara, eu nasci para isso. Eu tenho um sentimento parecido com a música também, mas acho que com a pregação é mais forte. E quando eu ajudo um amigo ou alguém próximo, cara, a superar um problema, um desafio na vida, pelo crivo da palavra, e eu vejo, às vezes, a pessoa superando um problema de semanas, meses, anos, cara, eu me sinto desse jeito, parece que eu vou voar. E quando eu faço minha esposa dar risada, e agora da minha filha. Agora minha filha também dando risada. Quando eu vejo elas rindo, cara, eu tenho esse sentimento. Eu nasci para isso. Então, eu acho que é muito bom você encontrar as coisas que você nasceu para fazer. Você vai encontrar, mas só vai se você fizer, né? Começa com a disponibilidade. Onde estiver precisando, né? Não fique parado. Você tem que tentar viver o seu propósito, mesmo se você não sabe qual ele é. Tipo, qual é ele. Você vai ter que testar. Cara, não sei qual é a minha profissão. Vai numa feira de profissão, né? Conversa com a galera, testa alguma coisa. Se você está com dúvida, começa com dúvidas. Talvez fazendo você vai ter certeza que é o que não é e mudar. Exato. Então, acho que eu vejo, cara, uma das maiores orientações para a minha vida é a parábola dos 10 talentos. Você tem 2 servos que sucederam e um que fracassou. E o que fracassou, ele diz o porquê ele fracassou. O Senhor pergunta, né? Porque ele diz, porque eu tive medo. Esse cara não fracassou porque ele não multiplicou o talento. Ele fracassou porque ele nem tentou. Porque esse Senhor era um Senhor bom. Ele distribuiu para cada um de acordo com a sua capacidade. Quer dizer, todo mundo tinha na mão um sucesso, porque era a capacidade deles. Esse cara, ele tinha a capacidade de multiplicar um talento. O Senhor só que ele teve medo. Só que ele teve medo, ele nem tentou. Então, a pior coisa que você pode fazer é nada. Então, tenta fazer a vontade de Deus. Tenta, se esforça. Você vai encontrar se você fizer. Você só não pode ficar parado. Você ficar com medo, aí você falha. Aí você fracassa. Porque as pessoas acham que muitas vezes, por medo de errar, não tentam. Só que é assim que você erra. É por não fazer. Porque se você confiar em Deus, se você se joga e fala, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Cara, de verdade, eu não acredito que Deus deixaria nenhum filho que quer conhecer a vontade de Deus, que ora para conhecer a vontade de Deus, bater a cara na parede e não conhecer a vontade de Deus. Então, tipo, cara, de todo o meu coração, não é esse o Deus que eu vejo nas Escrituras. Né? Inclusive, a gente falou Provérbios 3:5. Confia no Senhor, Ele endireitará o seu caminho. Quer dizer, eu confio no Senhor, eu vou. Ele vai me endireitar. Então, cara, tem que tentar. Né? Eu tipo, realmente vi. Eu tive o que eu senti que foi um chamado do Senhor para fazer os vídeos. Mas eu sempre gostei de vídeo, sempre mexi com vídeo. Eu sempre baixava ou encontrava algum editor e ficava fazendo vídeo ridículo, caseiro, em casa, editando. Sempre gostei de edição. Né? Cara, eu amo fazer isso. Mas eu também vi a possibilidade de fazer disso. E eu gosto de fazer porque eu fiz. Né? Eu gosto de pregar porque eu preguei. Eu descobri, cara, é isso mesmo. Então, eu acho que são muito essas coisas. Não adianta ficar parado e ficar especulando. Você tem que se mexer. Cara, eu já fiz coisas que eu detestei. Eu tenho certeza hoje que não é para mim. Mas eu fiz porque eu estava tentando, sabe, agradar. Tem as que você fez, que você está fazendo até hoje, porque você descobriu que você gostava mesmo. Teve coisas que você fez, não dá, não é para mim. Tem alguém que vai fazer isso melhor e eu não vou ficar aqui porque eu vou estragar essa função. Eu vou ficar mal-humorado. Né? Foi a minha experiência com a música, por exemplo. Eu gosto demais, eu ouço bastante, eu toco meu violão mais ou menos, eu canto também. Coitado da galera que eu liderei jovens. Quando a banda não apareceu, eu tive que pegar o violão e ministrar, mas eu ia estragar. É quase libertação, né? Exatamente. Os demônios iam embora, não aguentava ficar. Não aguentava, exatamente isso aí. Então, eu tentei, não era para mim. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Obrigado, Israel. Obrigado pelo papo assim incrível, sensacional. Mente explodindo aqui, né? Muita gente tem certeza que vai ser abençoada, impulsionada, ativada pelo que você deixou aqui, pelo que você compartilhou. Eu espero um dia ter você e a Priscila aqui para a gente entrevistar os dois juntos. Eu acho que eu ainda não vi um podcast de vocês dois juntos. É verdade. Então guarda isso pra gente aqui, tá? Beleza, a gente vê. E vai ser... Puxa, se eu conseguir a Mariana aqui também, vai ser demais. Ótima ideia. Continue quebrando tudo, fazendo Jesus sorrir, sua casa sorrir, né, com tudo que Deus colocou na sua vida, entregando tudo
todo o seu talento, né? E toda a sua habilidade e os seus melhores anos para ele. E uau, né? Que Deus continue te abençoando muito. Valeu mesmo, tá? Então é isso aí, galera. Se você, então, foi como eu, né? Ricamente inspirado, abençoado, se Deus despertou aí coisas novas em você, bora compartilhar, bora levar para mais pessoas e avante, criative-se. O extraordinário te aguarda. Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca o @creative_podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Creative-se para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.